O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, versículos de 22 a 42. Glória a vós, Senhor. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo, sob o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: Até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: Já vô-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus, outra vez, apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus então lhes disse: Eu vos mostrei inúmeras boas obras, vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam: Não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ela chama deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim, mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Ele partiu de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João havia anteriormente batizado, e aí permaneceu. Muitos vinham a ele e diziam: João não fez sinal algum, mas tudo o que João disse sobre ele era verdade. E muitos aí creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão e minha querida irmã, amados, nas anotações aos Santos Evangelhos, feitas pela Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra, explica que a festa da dedicação comemora um episódio da história de Israel, quando Judas Macabeu, no ano 165 a.C., depois de ter libertado Jerusalém da dominação dos reis da dinastia selêutica da Síria, purificou o templo das profanações de Antíoco Epífanes. Desde então, no dia 25 do mês de Quisleu, novembro ou dezembro, e durante a semana seguinte, celebra-se em toda a Judéia o aniversário da dedicação do altar. Também chamada de Festa das Luzes, porque era costume acender lâmpadas, símbolo da lei, e pô-las nas janelas das casas. Nesta passagem do Evangelho, os judeus rodeiam Jesus e apanham pedras para apedrejá-lo, como fizeram com a mulher adúltera. Acusaram-no de blasfêmia, que significa uma usurpação da dignidade de Deus. Eles estão diante daquele que veio para libertar Jerusalém da dominação do reino de Satanás. Porém, esses incrédulos, com sua ideologia da libertação de um poder temporal, acham que servem a Deus.
mas estão cegos e não conseguem enxergar que estão servindo ao inimigo de Deus. Estão diante do templo vivo de Deus, que é Jesus, diante do novo e mais puro altar, daquele que é a plenitude da lei, a própria luz. Porém, como suas obras são más, pois são do mundo e não de Deus, preferem as trevas. Triste realidade que se repete ao longo da história da Igreja. Jesus diz a esses: não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No comentário da Bíblia Ave Maria, fala que, para crer em Jesus, é necessário aderir interiormente a Ele, ser do alto, de Deus, da verdade, do número de suas ovelhas. A fé supõe a afinidade espiritual com a verdade e não com ideologias. Jesus veio nos libertar do domínio de Satanás, dos nossos pecados e da morte eterna. Se você prega que Jesus veio libertar de um poder temporal, está cometendo o mesmo erro dos chefes dos judeus, o mesmo erro de Judas Iscariotes. Você está pregando uma ideologia e está a serviço do inimigo de Deus, pois sua pregação não leva a uma mudança de vida, com busca das coisas do alto e desapego às coisas do mundo, mas sim ao materialismo, à inveja e ao vitimismo, colocando sempre a culpa dos males do mundo nos outros. É claro que devemos lutar por um mundo melhor e combater as injustiças, porém, sempre alicerçados na verdade e primeiro pelo testemunho de vida. Pois, se queremos realmente um mundo melhor, devemos começar mudando a nós mesmos, convertendo nossos pensamentos e atitudes, adequando nossa vida à verdade, buscando a santidade, abandonando nossos pecados e aderindo interiormente a Jesus, adorando-o em espírito e verdade. Isso se realmente formos das ovelhas de Jesus, filhos da luz e não filhos das trevas. Um santo nunca vai para o céu sozinho. Seu testemunho leva muitos para o céu por gerações, como disse a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Jesus diz claramente que Ele é Deus. Eu e o Pai somos um. E os judeus entendem perfeitamente o que ele está dizendo. Por isso querem apedrejá-lo. E por isso é que vão matá-lo posteriormente. Mas não agora, pois não chegou a sua hora. Isso nos mostra que Deus está no comando de tudo. Satanás, seus demônios e também nós, miseráveis que somos, pensamos que estamos no comando da história. Mas não, é Deus quem está no comando. Parece à nossa limitada inteligência que o mal está dominando. Porém, tudo é permissão de Deus, que não permitiria o mal se daí não pudesse tirar um bem maior. Como cantamos na liturgia pascal, ó feliz culpa de Adão, que mereceu tão grande Salvador. E como disse São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus veio reunir o seu rebanho, as ovelhas que o Pai lhe deu, e continuará fazendo esse trabalho até a consumação dos séculos através da sua Igreja.
e são muitos os que creem nele. A esses Jesus lhes dá a vida eterna. Não perecerão para sempre. Ninguém os arrebatará de sua mão. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.